Irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estarmos aqui para estudar a sua palavra. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 10 da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Antes de nós entrarmos no texto de hoje, nós gostaríamos de apenas mencionar o que a Leila abordou nos capítulos 8 e 9, na semana passada. Ela falou sobre o convite que o apóstolo Paulo fez à igreja para fazer parte das contribuições que seriam destinadas à igreja de Jerusalém. E Paulo aproveita o momento e o ensejo para falar sobre a questão da generosidade na contribuição, sobre a necessidade de que nós possamos contribuir com alegria. Deus é quem nos dá o pão, Deus é quem nos dá a semente. Como eu tenho dito muitas vezes aqui na igreja, o pão nós comemos, a semente nós semeamos. E o segredo da prosperidade está na generosidade. E Paulo trata a questão da generosidade aqui no capítulo 9 como sendo um serviço ministerial. Então é mais do que só dar, é cumprir um serviço ministerial para com Deus. Então todos nós precisamos ter o nosso coração dedicado à generosidade, a ajudar aqueles que precisam de ajuda, principalmente aos domésticos da fé. Pois bem, hoje nós vamos falar do capítulo 10. E a única divisão que eu gostaria de propor para a reflexão de hoje é esta: Paulo defende sua autoridade apostólica. É a única divisão que nós temos no capítulo 10. E esta divisão contempla todo o capítulo, ou seja, ela vai do versículo 1 até o versículo 18. Os irmãos puderam perceber ao longo dos estudos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, em especial dos capítulos 1 ao capítulo 7, Paulo trabalhando muitas questões, dentre elas a questão do seu relacionamento com a igreja. A Leila falou aqui reiteradas vezes que Paulo, num dado momento, precisou escrever àquela igreja uma carta de tom rigoroso. Paulo precisou escrever uma carta num tom mais ríspido, mais enérgico. E, por um lado, o coração de Paulo se entristeceu pela necessidade de ter de fazer isso. Mas, como ele próprio disse, quando ele viu os resultados desta carta de tom duro, ele se alegrou. Porque, apesar de toda a forma enérgica com que ele teve de abordar alguns assuntos com aquela igreja, ele reconheceu que a tristeza que foi provocada no coração deles foi uma tristeza segundo Deus. E a tristeza segundo Deus produz o quê no homem? Arrependimento. Então ele reconheceu que, mesmo tendo sido enérgico, mesmo o povo tendo se entristecido por um período de tempo, essa tristeza, segundo Deus, provocou arrependimento. Então, ao final, o saldo foi positivo. Ele reconheceu que valeu a pena ter agido daquela forma, porque o efeito colateral foi muito bom, o resultado foi muito bom, foi positivo. Então, a relação entre Paulo e a igreja, ao longo do capítulo 1 ao 7, demonstrou-se uma relação forte, uma relação de amor, mesmo Paulo tendo de ser duro em diversas situações. Então, é basicamente isso que nós temos do capítulo 1 ao capítulo 7. Dentre as muitas coisas que Paulo aborda, está a questão do seu relacionamento com a igreja. Nos capítulos 8 e 9, como eu acabei de sintetizar, ele se sentiu na liberdade de pedir à igreja que ajudasse financeiramente os irmãos de Jerusalém.
pediu aos coríntios que fossem generosos nessa ajuda. Mas nós veremos dos capítulos 10 ao capítulo 13 que Paulo sai do tom moderado para um tom mais enérgico. Ele adota uma postura mais autoritária e de confrontação. Os irmãos perceberão isso a partir da leitura que faremos do versículo 1 em diante. Paulo sobe o tom. Ele agora está falando como alguém que está disposto a confrontar os seus opositores que ainda restavam dentro da igreja de Corinto. Eu acabei de dizer agora que Paulo havia escrito uma carta de cunho muito duro àquela igreja. A maioria dos crentes se arrependeram, voltaram para o eixo, redirecionaram suas vidas, mas ainda restou um pequeno grupo que não fez. Um pequeno grupo liderado por pseudo-apóstolos. O que eram os pseudo-apóstolos? Os falsos apóstolos. Os auto-intitulados apóstolos, que lutavam contra Paulo nos bastidores. E eles influenciavam ainda um pequeno grupo dentro da igreja. Então é por essa razão que Paulo escreve esses capítulos, para combatê-los, para confrontá-los. Vocês observarão que, num primeiro momento, Paulo dá a eles a oportunidade de evitar o confronto pessoal com Paulo. Paulo procura mostrá-los que há um caminho mais fácil para resolver esse embate entre eles. Mas que, caso não o fizessem, ele, Paulo, estava disposto a endurecer ainda mais o tom e a ser pessoalmente duro. Não só por cartas, mas pessoalmente duro. Então havia esse grupo que publicava falácias a respeito de Paulo. E qual era o propósito deste grupo? Manchar a reputação de Paulo. Descredibilizar a sua autoridade apostólica. E é importante nós notarmos que Paulo, durante a sua jornada, ao longo desta jornada, ele sempre se preocupou em defender a palavra do Evangelho. Dos homens maus, dos deturpadores, dos corruptores, dos adulteradores. Mas quando chega no capítulo 10 da segunda carta aos Coríntios, Paulo se vê na missão e na obrigação de defender a si mesmo. Ele quase nunca fazia isso, mas ele se viu na obrigação de fazê-lo por causa do volume que as coisas estavam adquirindo. Por esta razão, ele começa, por exemplo, no versículo 1, declarando tudo na primeira pessoa, e eu mesmo. Ele já não fala nós, ele diz e eu mesmo, mostrando que o que ele diria dali em diante era em prol de uma autodefesa. Versículos 1 a 18, então, Paulo defende sua autoridade apostólica. Essa é a divisão de todo o capítulo. Versículos 1 e 2, escute bem isso. Paulo suplicou para que não fosse necessário ele ser mais rigoroso para com alguns da igreja. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. E eu mesmo, eu disse agora aos irmãos que quando ele começa o capítulo 10, ele começa na primeira pessoa, e eu mesmo, Paulo, vos rogo pela paciência e bondade de Cristo. Eu, que segundo dizem, quando vos confronto face a face, sou humilde. Entretanto, quando ausente, sou ousado no falar. Suplico-vos que, quando estiver convosco, não seja obrigado a usar de rigor e audácia, tal como penso que ousarei agir para com alguns que imaginam que nos conduzimos por padrões meramente humanos. Vocês conseguiram detectar essa tentativa do apóstolo Paulo de suplicar para que não fosse necessário que ele se tornasse mais rigoroso para com alguns da igreja? Paulo iniciou o versículo 1 expondo um determinado discurso defendido por aqueles que ele qualifica como alguns da igreja de Corinto. Eles alegavam o quê? Alegavam que quando Paulo escrevia as suas cartas,
ele era humilde, ou melhor, ele era rigoroso, ousado no falar. Mas quando ele estava presencialmente com a igreja, ele era o quê? Humilde. Quando vos confronto face a face, sou humilde. Entretanto, quando ausente, sou ousado. Esta era a alegação, uma das alegações destes pseudo-apóstolos e seus seguidores. Paulo, nas cartas, ele era ousado. Ele tinha um discurso inflamado na letra. Mas quando se encontrava pessoalmente com os irmãos, ele era humilde. O que estes líderes, na verdade, queriam acusar Paulo é de ser medroso. Paulo, você se vale da distância e da impessoalidade para ser duro. E quando está diante de nós para nos confrontar, você é humilde. Logo, você é medroso. E não tem nada mais ofensivo para um homem do que chamá-lo de medroso, do que chamá-lo de covarde. Mas era isso que eles queriam. Eles queriam que o apóstolo Paulo perdesse o equilíbrio, que ele perdesse as estribeiras. Então, vejamos. Paulo queria, com todas as forças, que não fosse necessária uma batalha pessoal contra os falaciosos, que eram estes alguns, do versículo 2, que ele menciona. Ele queria evitar essa batalha. No versículo 1, ele chegou a rogar, evocando duas das muitas virtudes de Cristo. Quais são estas virtudes? Versículo 1. Paciência e bondade de Cristo. E como se não bastasse, no versículo 2, ele chega a suplicar para que não fosse necessário usar de rigor e audácia para com estes alguns. Ele evoca a paciência e bondade de Cristo e suplica para que esta guerra pessoal, física, fosse desnecessária. Seu desejo, enquanto alguém que aprendeu a paciência e a bondade de Jesus Cristo, porque ele aprendeu a paciência e a bondade de Jesus, é por isso que ele faz a evocação dessas virtudes, quando ele roga. Seu desejo, enquanto alguém que aprendeu essa paciência e essa bondade, era o de que alguns, ou de que estes alguns fossem devidamente tratados pela igreja. Paulo tinha a expectativa de que a igreja, de algum modo, tratasse estes alguns para que eles abandonassem suas posições de ataque. Por quê? Porque caso não o fizessem, Paulo iria contra eles também atacando. Vocês estão entendendo o que eu estou falando até o momento? Ele está tentando levar a igreja a tratar corretamente estes alguns, justamente para evitar este confronto pessoal. Vale considerar que este rogo não exprime a ideia de que Paulo estivesse se colocando na posição de um fraco, na posição de um medroso. Quando ele diz, eu rogo pela paciência de Cristo, eu rogo pela bondade de Cristo, eu suplico, ele não está querendo mostrar que é fraco ou que está fraco, mas ele está tentando apontar um caminho mais excelente para a resolução daqueles embates. Era isso que ele queria. Ele queria que tudo fosse corrigido de uma forma mais excelente, uma forma que pudesse evitar este momento. A igreja precisava colaborar, tá? Tratando esse pequeno grupo, como eu disse. Paulo tinha, de certo modo, essa expectativa de que a igreja se posicionasse contra esses alguns e fizesse alguma coisa para resolver e apaziguar a situação. Eles precisavam tratar esse pequeno grupo de detratores, que não só acusavam Paulo de ser covarde, humilde, medroso pessoalmente, como também o acusavam de se conduzir segundo os padrões mundanos. Isso para Paulo era muito ofensivo, meus irmãos. Porque atrás desta afirmativa
Eles estão dizendo, olha, você que se diz o apóstolo de Jesus Cristo, o homem santo pregador do Evangelho, na verdade você esconde que no seu coração as suas armas não são as de Deus, são as do mundo, são as da carne. É como se dissessem, você está se valendo de procedimentos de mentira, de ganância, de cobiça. Você é um pecador e esconde os seus pecados. Você não é o homem que tenta parecer a igreja. Você usa recursos da carne. Você se conduz com base nos padrões humanos no exercício do seu ministério. Você é orgulhoso. Era como se eles dissessem isso quando acusaram Paulo de estar trabalhando conforme os padrões meramente humanos. Os detratores, que, como eu tenho dito, são esses alguns de quem nós estamos falando, eles eram um grupo que, como afirmei minutos atrás, composto pelos pseudo-apóstolos, que eram falsos apóstolos, auto-intitulados apóstolos, que haviam se infiltrado na igreja para destruir a imagem, a reputação e a credibilidade de Paulo. Irmãos, nós temos de ter muito esse cuidado, aproveitando o momento, para trazer este ensino à igreja. Porque nesta seara, nem todo mundo foi Deus quem plantou. Com base na Bíblia, nós vemos que o inimigo vem na calada da noite e semeia os seus na mesma igreja. Então, se de um lado nós temos um povo que é de Deus, por outro lado nós temos alguns que não são de Deus. Se nós temos um povo que foi o Senhor quem plantou, por outro lado, temos alguns que não foi o Senhor quem plantou. E estes alguns são de fácil identificação. Não é difícil identificar aqueles alguns que não foram semeados pelo Senhor. Porque estes alguns, eles trabalham tentando denegrir a imagem dos outros. Eles trabalham tentando agir de forma maledicente quanto à reputação dos outros, colocando em xeque até a motivação do coração dos outros. São pessoas que Satanás planta na igreja para desestimular você em relação à sua liderança, para enfraquecê-la aos seus olhos, para colocar um ponto de interrogação em cima da liderança que você tem. Ou até mesmo em relação ao irmão que está à sua esquerda ou ao irmão que está à sua direita. Estes que Satanás planta se valem desses expedientes. E por isso é fácil identificá-los. Porque aqueles a quem Deus planta, eles não trabalham com armas que são as que a carne usa. Eles não trabalham com armas que são as que estão conforme o padrão do mundo. Então nós temos de tomar muito cuidado. Hoje nós somos uma congregação relativamente pequena em termos numéricos, não estou falando de questão qualitativa. Em termos qualitativos, nós somos gigantes, ao meu ver. Mas em termos numéricos, nós ainda somos poucos. E eu estou trazendo este ensino aos irmãos, porque no nome de Jesus, a seu tempo, nós estaremos numa outra realidade numérica. Nós teremos um número muito maior de pessoas dentro desta igreja, quiçá não cabendo dentro dessa igreja. Então nós precisamos estar fortes na direção de identificar aqueles que não foram plantados pelo Senhor. Não para rechaçá-los, não para expulsá-los, mas para orar por eles e cuidarmos para que o que eles dizem não faça sentido no nosso coração. Não crie raízes dentro da nossa mente. Os irmãos estão entendendo? Porque virão pessoas de toda qualidade. Virão pessoas que seguirão a Jesus e virão pessoas que estarão conosco não seguindo a Jesus, mesmo estando conosco. E que vão trabalhar contra tudo o que está sendo feito. Porque Satanás é especialista em contrapor uma boa obra, utilizando alguns para desmerecer a boa obra. Neemias estava trabalhando na obra de reconstrução dos muros, uma obra difícil. Satanás levanta aqueles que iriam desmerecer a obra de Neemias, e eles disseram, se uma raposa passar em cima desse muro, ele cai.
O que eles estavam dizendo? Você está perdendo seu tempo. O que você está fazendo é frágil, não aguenta nada. Não faz sentido. Só que Neemias, ao invés de se desestimular, ele identificou a fonte de onde aquelas pessoas extraíam aquele tipo de discurso. E ele sabia que era uma fonte maligna. E ao invés de esmorecer, ele fez o quê? Trabalhou ainda mais. Exatamente. E quanto mais eles quisessem que ele parasse para ter reuniões sem sentido, para ficar ouvindo besteiras, mais ele dizia, eu estou envolvido numa grande obra e eu não posso parar. E sabe em quanto tempo que ele terminou a reconstrução dos muros? 52 dias. Porque ele estava cônscio do que estava fazendo, ele sabia quem o havia chamado, para o que o havia chamado, e ele conhecia os ardis de Satanás, que usam pessoas dentro do projeto para desestimular você no projeto e dizer que não faz sentido o que você está fazendo e que tudo é frágil e que tudo vai ruir. Então nós teremos isso na nossa trajetória enquanto igreja. Eu já estou advertindo os irmãos, nós teremos pessoas desse nível aqui. Mas se nós estivermos num lugar de firmeza na verdade, não serão eles que nos influenciarão, seremos nós que os influenciaremos para o arrependimento, para a verdade, para se colocarem diante de Jesus e mudarem seu comportamento. Amém, meus irmãos? Então fica de olho e ouvido aberto. Versículos 3 a 6, vamos ler. Paulo e as armas da sua milícia. Acabamos de dizer que esses pseudo-apóstolos estavam dizendo que as armas de Paulo eram conforme a carne. Agora Paulo vai se defender. Versículos 3 a 6. Porquanto, embora vivendo como seres humanos, algumas versões diz, embora na carne, vivendo na carne, não lutamos segundo os padrões deste, olha lá no telão, deste mundo. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas. Algumas versões diz, as armas da nossa milícia é luta, é guerra, é embate, não são terrenas, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. E dominamos, olha que ousadia dessas palavras, e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos preparados para repreender qualquer atitude rebelde, assim que alcançardes a perfeita obediência. No versículo 3, então, Paulo se defendendo, ele diz que, embora vivendo na carne, quando ele fala carne, ele está falando do corpo. Corpo é uma designação, ou melhor, carne é uma designação para corpo. Embora vivendo, sim, na carne, isto é, no corpo humano, eu não milito segundo a carne. Ou seja, eu não me valho dos expedientes da carne, das armas da carne, das ferramentas, instrumentos da carne para lutar. Eu não luto segundo os padrões da carne. Não é a natureza pecaminosa, a carne distanciada e perdida, que me dá as ferramentas, as armas na luta. E ele diz que as suas armas, portanto, não eram carnais, não eram terrenas, não eram deste mundo. Nessa luta, suas armas não vinham do expediente da carne, mas suas armas eram espirituais. E por isso poderosas em Deus para quê? Para a destruição de... Os irmãos estão acompanhando no telão? Está escrito ali? Para a destruição de fortalezas. Irmãos, o que Paulo está mostrando é o quê? A nossa caminhada é física, mas a nossa luta é o quê? Espiritual. A nossa jornada, a nossa peregrinação se dá na carne, no corpo. Mas a nossa luta não se dá na carne, se dá na esfera espiritual. É o que Paulo diz em Efésios 6. Nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Andamos na carne, mas não lutamos contra a carne e nem nos valendo das armas da carne. Nossa luta
é contra os poderes, contra as hostes, contra os principados. E as nossas armas são espirituais. Por que as armas do crente nessa luta são espirituais? Porque demônios não se vence com armas carnais. Principados, hostes, poderes, dominações não se vencem com armas carnais. Só se vencem com armas espirituais. E quais são as que ele menciona em Efésios 6? Capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, espada do Espírito, sapato da preparação do evangelho da paz, orando e clamando em todo o tempo. Estas são as nossas armas, as armas da nossa milícia. Quando Paulo fala de fortaleza, o pessoal da igreja logo identificou o que ele queria dizer. Porque próximo da cidade de Corinto havia uma colina, um monte, e no alto havia uma acrópole, um monumento, onde havia uma fortaleza, onde estava construída e edificada uma grande fortaleza. E eles sabiam o que era uma fortaleza. Essas fortalezas contra as quais Paulo lutava estavam alojadas em que lugar? Essa é a primeira pergunta, ou a grande pergunta. Onde é que estavam alojadas as fortalezas contra as quais Paulo lutava com armas espirituais? Na mente. Na leitura do contexto você detecta isso. Onde é que estão alojadas as fortalezas? Onde é que estão alojadas as estruturas robustas que Satanás tem construído nas pessoas? Está na mente delas. Eu já preguei sobre isso há algum tempo atrás. Eu me lembro de ter esclarecido aos irmãos que a mente humana é um lugar de ininterrupta disputa. Deus quer a sua mente, Satanás quer a sua mente. Porque quando Deus domina a sua mente, ele tem você. Mas quando Satanás domina a sua mente, ele tem você. Existe uma luta inacabável, interminável, melhor dizendo, não inacabável, porque um dia vai terminar, mas interminável, aqui na esfera humana. Isso vai acabar depois daqui. Mas existe uma luta, melhor, ininterrupta, achei a palavra. Não é inacabada, não é interminável, é ininterrupta. Ela é diuturna, é todo dia. Existe uma batalha na mente. O diabo querendo construir suas estruturas robustas e Deus querendo construir a mentalidade de Cristo. Quando Deus ocupa a mente do homem, é uma bênção, mas quando Satanás ocupa a mente do homem, é um grande problema, que não se supera senão utilizando armas espirituais de combate. E como Satanás está conseguindo capturar a mente das pessoas. Como Satanás está conseguindo construir estruturas densas e robustas na cabeça do homem. E ele se vale de todo o método e meio possível. Ele se vale de uma agenda cultural para isso. Ele se vale da ética para isso. Ele se vale das artes para isso. Ele se vale da filosofia para isso. Ele se vale até da religião para isso. Para construir fortalezas, estruturas robustas de mentira, sofismas na cabeça das pessoas. Em 1970, eu esqueci a data aqui, 79, 78, a queda do Muro de Berlim. 89, né? 89. Pesquisa aí, por favor, Gerson, só para não dar uma informação errada. Eu não sei se os irmãos se lembram, mas se não me engano, em 1989 houve a queda do Muro de Berlim. 89, correto. 1989 foi o ano. Ocorreu uma queda do Muro de Berlim, que era um muro que separava a Alemanha em duas partes. Se lembra, irmão Francisco? A Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Quem estava de um lado não passava para o outro, nem quem estava do outro passava para o outro lado do muro. As famílias ficaram divididas nessa ocasião. Mas em 1989, eu me lembro, mesmo sendo criança, da imagem de pessoas pegando martelos, marretas e instrumentos e picadeiras e se levantando contra o muro, o pessoal subindo no alto do muro, tirando os tijolos e destruindo o muro. O Muro de Berlim caiu.
fisicamente representou esse encerramento dessa cultura de distanciamento, de separação. Mas esse acontecimento teve um significado muito mais amplo do que esse, porque representou também a inserção de uma fase que hoje é conhecida como pós-modernidade. O que é a pós-modernidade? Pós é depois, modernidade, modernidade. O que veio depois da modernidade? Apesar que alguns autores não concordam que há uma pós-modernidade. O que há é uma modernidade. Mas eu penso que nós estamos sim numa pós-modernidade, porque houve uma ruptura considerável de pensamento. Há não muito tempo atrás, as pessoas admitiam a existência de um Deus, arquiteto, construtor, engenheiro do universo. As pessoas concebiam a ideia do absoluto. Nas artes, elas consideravam isso. Na ética, elas consideravam essa verdade. Na filosofia, muitas delas consideravam essa verdade. Mas com a entrada da pós-modernidade, o que houve foi o início de uma cultura anti-absolutos. O início de uma cultura anti-Deus. E o que Satanás vem fazendo de lá para cá é tentar excluir toda a influência cristã, judaico-cristã, da cultura, até conseguir extingui-la. Hoje, o mundo está debaixo da égide do relativo. Você prega o evangelho para alguns e alguns dizem, isso é a sua verdade, querido. Respeito. Que bom que seu ponto de vista é esse. Mas o meu ponto de vista é outro. Eu penso diferente. Eu não penso que Jesus seja o Salvador. Aliás, eu penso que nem há salvação. Eu penso que a morte, ela encerra o ciclo e você não tem nada depois disso. Essa é a sua verdade. Pessoas que defendem aquela metáfora hindu do elefante. Certa vez, cegos foram colocados próximos a um elefante. Cegos. E a cada um foi dada a missão de tocarem aquela realidade e extraírem dali a sua perspectiva. Um cego tocou a tromba do elefante e achou que era um galho de uma árvore. O outro tocou a pata dianteira, achou que era o tronco de uma árvore muito robusta. O outro tocou a orelha, achou que era uma grande folha. O outro tocou a cauda, achou que era uma corda. O outro tocou uma barriga, né, a parte da barriga, achou que era um obstáculo, alguma coisa parecida com isso. E no final, essa ilustração hindu pergunta, e quem estava certo e quem estava errado? E eles respondem, todo mundo estava certo, ninguém estava errado. Porque com base no que tinham, eles puderam perceber o que perceberam. Olha que falácia, e é assim que as pessoas se comportam. Elas te confrontam, dizendo, essa é a sua perspectiva da realidade, mas não é toda a realidade. Você diz que Jesus é o Salvador do mundo, mas é a forma como você está tocando a imensidão do que existe. É assim que eles dizem. Porque é uma cultura que está sendo treinada e disciplinada para o relativo e não mais para o absoluto. Isso colide diretamente com as Escrituras, porque o que nós temos na Bíblia são verdades absolutas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É uma verdade absoluta. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. É uma verdade absoluta. Se você não nascer da água e do Espírito, você não poderá ver o reino de Deus. É verdade absoluta. Vocês estão me entendendo? Não é relativo, não é ponto de vista, é dogma. Só que essa geração está sendo treinada para achar que absolutos não existem. Que referenciais não existem, mas existem. Absolutos são necessários, porque os absolutos referenciam. Vou melhorar a compreensão do que eu estou falando. Irmãos, é possível que São Paulo esteja localizado em lugares diferentes do mapa, da Terra. É possível, irmã Silvandira, onde é que São Paulo está localizado para você? Ah, está para lá. E para você, irmão Francisco? Ah, está para cá. E para você, irmã Divina? Ah, está para trás. É possível isso, meus irmãos?
Porque a localização é absoluta e serve de referência. Você não vai chegar a São Paulo se não caminhar nessa direção de onde eu estou. São Paulo está para cá. Sabia? Está para cá. Se você for para lá, você chega em qualquer lugar, menos em São Paulo. Então é necessária uma referência. É necessário um padrão absoluto, uma verdade absoluta, para você saber em direção a que você deve caminhar. Para o céu existe um absoluto, que é Jesus Cristo, o caminho. Então não dá para chegar no céu se não for por Ele, porque Ele é um absoluto. Ele é um referencial irremovível. Então não dá para chegar a Deus usando outros caminhos e recursos, porque existe um só caminho estabelecido para que o homem possa chegar a Deus. E este caminho é Jesus Cristo, como nós temos dito. Então o absoluto é necessário. A verdade absoluta é necessária. Mas essa geração tem sido treinada para o relativo. Eu estou falando muito sobre isso porque isso são fortalezas. E como é que a gente vai demolir essas fortalezas? É através da pregação da verdade de Deus. Queiram as pessoas ouvir, queiram as pessoas não ouvir. É a palavra de Deus que destrona fortalezas que Satanás está edificando na mente dos homens. Fortalezas construídas através de vãs filosofias, sofismos ou conselhos, ideologias. John MacArthur, ele diz que a palavra aqui é uma palavra geral, a palavra para vã filosofia, ou sofisma, ou conselho, é uma palavra geral que se refere a todo e qualquer pensamento humano ou demoníaco, opiniões, raciocínios, filosofias, teorias, psicologias, perspectiva, ponto de vista e religiões. Sabe o que são tudo isso? O que é tudo isso? São a prisão e o túmulo para onde as pessoas estão indo ser enterradas. Tem pessoas mortas dentro dessas fortalezas. Não só presas, mas mortas dentro dessas fortalezas. Proteja a sua mente, querido. Porque não pense você que Satanás quer edificar estruturas robustas só na cabeça do ímpio. Ele quer construir dentro da nossa cabeça para comprometer a nossa fé, para comprometer a nossa crença, para comprometer o nosso relacionamento com Deus e nos fazer errar o caminho para a eternidade com Deus. Como Satanás tem agido dentro da cabeça dos crentes a partir de um evangelho relativo, um evangelho liberal. Como Satanás tem agido dentro da cabeça dos crentes, levando-os a um lugar onde o compromisso é relativo, depende de você querer ou não, não é impositivo. Onde a verdade de Deus depende do que você julga bom para você ou não. Isso é armadilha, isso é fortaleza que Satanás está tentando edificar nas nossas cabeças. Cuidado com os filmes que você vê, porque os filmes estão eivados de ideologias que contrariam a perspectiva bíblica das coisas. Até para assistir um noticiário, você tem que assistir com vários filtros acionados dentro de você. Para ver um filme, não é que você vai deixar de ver filme. Então é pecado ver filme, Felipe? Não, não é pecado ver filme. Pecado é você ver filme sem filtro. Sabe aquela pessoa que sai engolindo tudo sem selecionar o que vai fazer bem para ele ou não? Isso é engolir sem filtro. Você vai assistir tudo a partir de hoje com filtros ativados dentro de você, filtros que a palavra de Deus já te deu. Filtro da verdade. Você vai ouvir um noticiário com filtros. Você vai ver uma série no Netflix com filtros. Até porque o Netflix está trabalhando pesado para cumprir a agenda deste tempo. Experimenta ver um filme, uma série de Netflix. Qual é a agenda que eles estão defendendo? Uma agenda anti-Deus. Uma agenda anti-absolutos, anti-verdade. Então assista, quando tiver de assistir, com filtros. E se você perceber que não há nada de bom, não assista. Se não dá para extrair nada de proveitoso,
melhor não ver. O segundo caminho pelo qual Satanás constrói fortalezas na mente do homem é através da arrogância ou da altivez. Trata-se de qualquer sistema antibíblico de pensamento exaltado como verdade. Satanás se vale até da arrogância do homem para impedi-lo de alcançar o caminho para Deus. Satanás coloca no homem aquele sentimento, de autossuficiência, de superpotência. Satanás é especialista em fazer nascer no coração do homem sentimentos que o depuseram da sua posição, tais como orgulho, altivez, arrogância. Não foram sentimentos que depuseram Satanás do seu lugar e da sua posição diante de Deus? Não foram sentimentos como este? Quando ele achou que poderia subir até acima do trono de Deus e lá estabelecer o seu trono, acima dos céus, para estabelecer no lugar de Deus o seu trono. Quando ele disse isso, Deus o depôs, Deus o expulsou, e com ele a terça parte dos anjos que o seguiram. Então Satanás quer colocar no coração do homem um sentimento de superpoderes, de superpotência, de altivez, de altaneidade, de arrogância, para que o homem ache que não precisa de Deus, não precisa de Deus, que não precisa de Jesus. Irmãos, aqui no Sagrada Família, em particular, não sei se os irmãos já fizeram a leitura desse lugar, mas nós precisamos fazer a leitura do lugar onde nós fomos plantados. Nós fomos plantados aqui no Sagrada Família. E há um espírito de altivez insistindo em perdurar aqui nessa região. Um espírito de arrogância. Vocês estão me entendendo? Espírito de idolatria. Espírito de arrogância. A melhor forma de combater os demônios que agem nesse lugar é identificando-os. Porque o nosso combate é mais assertivo, é mais direto, é mais assertivo. Não é esta a dificuldade que muitos de nós temos ao pregar o Evangelho por essas ruas? Não é nos depararmos com pessoas que se acham autossuficientes e independentes de Deus, porque têm as suas casas, têm os seus carros, moram nos seus condomínios, têm a sua independência financeira. Não é isso? Não é isso que nós encontramos, irmão? Sim ou não? É isso que nós encontramos. São demônios que estão agindo através da construção dessas fortalezas. E nós precisamos orar diuturnamente para que Deus nos dê capacidade de lutar com toda a força que nós podemos, não só com a nossa força, sobretudo com a força do Senhor, para nós depormos estas ações malignas e destruirmos essas fortalezas robustas pelo poder do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele pode destruir essas fortalezas, sim ou não? Ele pode destruir essas fortalezas. Eu quero melhorar a minha fala. Ele vai destruir essas fortalezas em nome de Jesus. Não será por nós, não será por nossa força, nem por nossa competência. Será pelo braço do Senhor. É a ação de Deus. É o que eu creio. Eu creio que em breve nós veremos um resultado que não faz jus à nossa capacidade. Aliás, que não está na altura da nossa capacidade, o resultado é muito acima da nossa capacidade. Nós veremos um fruto que é muito acima daquilo que nós imaginamos poder colher aqui nessa região. Isso será possível porque nós temos um Deus que está conosco nessa milícia, nessa luta, nessa guerra. Ele já nos armou da cabeça aos pés, e essas fortalezas que Satanás insiste em continuar mantendo serão desmanteladas pelo poder do nome de Jesus. O reino que Satanás tenta resistir para que não venha nesse lugar, ele vai vir, a luz vai irradiar por todas essas ruas, por todas estas casas, vai brilhar sobre todas as famílias, e em nome de Jesus, a nossa realidade em pouco tempo será outra realidade, e o nome do Senhor é que vai ser glorificado através disso. Satanás estava tentando agir nas sombras, mas nós o encontramos. Satanás estava tentando agir de modo sorrateiro, mas Deus nos deu discernimento de onde é que ele está atuando, e ele será deposto pelo poder do nome de Jesus, e através do avanço da igreja, do trabalho da igreja, da luta da igreja. Então,
Tanto as vãs filosofias quanto a arrogância levam as pessoas para longe do conhecimento de Deus. Então, nossa batalha não é só contra Satanás, nossa batalha é pelas mentes das pessoas que estão presas dentro dessas estruturas e que estão sepultadas dentro dessas fortalezas. E qual é o nosso grande e maior recurso? É a verdade. Por isso nós precisamos entregá-la aos presos, aos mortos, para que eles sejam libertos e voltem à vida, no nome de Jesus. Como um soldado que nós somos, cujas as armas, elas não são humanas, não são carnais, mas são espirituais. Como um soldado cujas armas, difícil falar cujas armas, cujas armas são dessa natureza, Paulo procurava combater essas fortalezas o tempo todo, capturando novamente a mente daqueles que foram afetados por Satanás, para que a partir desse convencimento, dessa captura, essas pessoas pudessem passar por uma libertação e obedecerem a Cristo. Porque esse era o propósito. Capturar a mente das pessoas que estavam presas dentro das fortalezas para trazê-las à obediência de Jesus Cristo. Paulo, mais do que ninguém, poderia confiar na carne. Ou seja, ele poderia se valer das armas da carne, porque ele era um homem bem preparado. Ele podia se valer do conhecimento e se valer de tantas outras armas humanas para tentar vencer essa batalha. Mas ele não fez, porque ele sabia que a natureza da guerra era espiritual, exigia armas espirituais. E no versículo 6, Paulo revelou estar pronto a repreender com rigor qualquer atitude rebelde. E isso ocorreria quando os obedientes fossem completamente obedientes. Versículo 7, queridos, vamos ler. Paulo vai encorajar os coríntios a compararem o seu perfil com o dos falsos mestres e assim descobrirem a verdade. Versículo 7. Por ora, observais tão somente a aparência externa dos eventos. Se alguém está convicto de que pertence a Cristo, deveria considerar esse fato, assim como essa pessoa. Nós também somos propriedades de Cristo. Explicando o que Paulo quis dizer aqui, ele convidou a igreja de Corinto, os crentes de modo geral, a olharem com atenção para os eventos externos, a prestarem atenção naquilo que era perceptível aos olhos, a observarem o que estava visível sobre os fatos ou nos fatos, para que a partir da observação eles pudessem discernir se Paulo ou se os falsos mestres é quem estavam sendo verdadeiros. Observem os eventos externos. Fiquem atentos ao que vocês podem apreender do que estão vendo. Se os crentes atentassem para a aparência externa dos fatos, eles descobririam, como acabei de dizer, quem era o mentiroso da história. Se era ele ou se eram aqueles falsos apóstolos. Os falsos apóstolos estavam convictos de que eram de Cristo. Eles estavam convictos de que falavam em nome de Cristo, de que tinham a chancela de Cristo. Mas Paulo também, por outro lado, afirmou que era de Cristo. E aí? Um grupo está dizendo, eu sou de Cristo, nós todos somos. Estamos falando em nome do Senhor, defendendo sua causa. Por outro lado, você tem um apóstolo dizendo a mesma coisa. Eu sou de Cristo, apóstolo de Cristo, chancelado por Cristo, enviado por Jesus. Como é que você vai saber quem está falando a verdade ou não? Observando os fatos externos. Aquilo que você pode perceber a partir do que está vendo. É isso que Paulo quer que eles façam. Observe o perfil de cada um. Observe o meu perfil, que digo que sou de Cristo, e observe o perfil dos falsos apóstolos, que também declaram ser de Cristo. Vocês vão identificar onde é que está a verdade. Porque tanto um quanto os outros alegavam a mesma coisa. Então, com base na observação e na comparação do perfil de cada um, eles discerniriam a verdade das coisas. Versículos 8 e 9, vamos ler aqui. Paulo, ele se orgulhava da sua autoridade apostólica, pois esta autoridade ele utilizava para edificar a igreja, não para destruí-la. Vamos ler. Versículo 8 e 9.
Pois ainda que eu tenha me gloriado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos outorgou, não me envergonho deste sentimento, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Não desejo que vos pareça que minha intenção é amedrontá-los com minhas cartas. Vejam, irmãos, que diante dos fatos, Paulo procurou demonstrar que estava orgulhoso da sua autoridade apostólica. Por quê? Porque essa autoridade foi dada por quem? Por Jesus Cristo e recebida por ele. Ele diz, ele diz, o Senhor quem nos outorgou. É isso que está na sua Bíblia aí? Versículo 8. Que o Senhor nos outorgou. O motivo do seu orgulho em relação à sua autoridade apostólica é que, no caso dele, a autoridade apostólica fluiu de Jesus, veio dele. Ele recebeu de Jesus essa autoridade. E esta autoridade de apóstolo verdadeiramente comissionado, não pelos homens, mas por Jesus, ele utilizou com um propósito justo. Bom, qual foi o propósito para o qual Paulo usou a sua autoridade apostólica, autoridade esta da qual ele está se orgulhando? Para destruir a igreja ou para edificá-la? O que está na Bíblia aí? O que está na sua Bíblia? Para edificá-la. Vocês estão encontrando isso no texto? Amém? Se alguma coisa que eu disser, tá, queridos, você não localizar ali, achar que não fez sentido para você, é só levantar o dedinho e perguntar. São diferentes. Vai acompanhando pelo telão, porque aí está na mesma versão que eu estou utilizando. Tá? E dá uma olhada rápida na sua versão também para ver os termos diferentes, né, que estão nas versões. Mas qualquer dúvida, não entendi a relação entre isso que você está dizendo e o que eu estou lendo aqui, ou lendo ali. Eu paro e acho uma outra forma para desenhar, para explicar. Porque o papel de quem ensina a palavra de Deus é se tornar entendido. É tornar o seu conteúdo compreensível, sim ou não? Às vezes falando não dá, tem que achar outro recurso. Às vezes desenhando, às vezes fazendo outro método, para que todos os irmãos entendam. Porque não faz sentido ouvir para aprender e não aprender. Tá bom? Então, os irmãos têm toda a liberdade. Se não fizer sentido para você, pode levantar o dedinho e questionar aí, porque eu quero usar os recursos todos que eu puder para traduzir a verdade que está no texto, para que faça sentido na sua mente. Porque se fizer sentido na sua cabeça, você não esquece. Você aprende de verdade. Então, ele utilizava-se dessa autoridade para quê? Para massacrar a igreja, para ser arrogante com relação à igreja, para destruir a igreja? Não, ele usava para edificá-la. Os falsos apóstolos, por outro lado, se valiam de uma pseudo-autoridade para destruir a igreja. E como é que eles destruíam a igreja? Como? Quem é que pode me ajudar nessa resposta? Como é que eles destruíam a igreja de Deus, esses pseudo-apóstolos? Porque o apóstolo Paulo, devidamente comissionado para este ministério, ele edificava a igreja. Mas como é que os falsos apóstolos destruíam a igreja? Não está no texto, tá? Aí você tem que somar uma coisa com outra e dar uma igualdade aí. Através do falso ensinamento, das falácias, das mentiras. Era assim que eles destruíam o povo, alguns do povo de Deus. Não é o mesmo método de Satanás hoje? Como é que ele destrói as pessoas? Não é através das falácias? Das mentiras? Era assim que eles destruíam a igreja de Deus. Quando Paulo, sendo uma autoridade apostólica, ele escrevia uma carta à igreja, ele de modo nenhum, e ele fala isso, tinha a intenção de amedrontá-la, de causar medo, pavor no coração dos crentes. Na verdade, ele até relutava muito em ter de ser enérgico com a igreja. Ele procurava ao máximo não ter de ser duro nas suas palavras, porque ele não queria nem entristecer a igreja e nem amedrontar a igreja. Para Paulo, era sempre muito melhor ir à igreja em amor do que
com vara. Então é isso que ele quer dizer, tá? Em momento nenhum as suas cartas tinham a intenção de amedrontar o povo. Ele evitava ao máximo ter de ser duro. Só era quando era de fato necessário. Para terminarmos, não o texto, eu achei que nós terminaríamos, mas acabei delongando um pouco na questão das fortalezas que Satanás constrói, e eu julgo necessário ter demorado. Nós vamos terminar aí no versículo 11. Depois, na próxima semana, nós vamos terminar o capítulo 10 e vamos para o capítulo 11. Tá? E terminá-lo também. Vamos ter que andar um pouco mais rápido na semana que vem. O capítulo 11 é maior do que o 10. Os falsos apóstolos eram maldizentes, não respeitavam Paulo como apóstolo, não respeitavam Paulo como homem de Deus. Versículos 10 e 11. Pois, como alardeiam alguns, as cartas deles são duras e exigentes, contudo ele pessoalmente não impressiona, e sua pregação é desprezível. Considerem tais pessoas que aquilo que somos em carta, quando estamos distantes, seremos em atitudes quando estivermos presentes. No versículo 10, nós vemos novamente como os falsos apóstolos menosprezavam não só a figura de Paulo, mas a presença de Paulo, a presença física de Paulo. Dizendo que pessoalmente, ou seja, tete a tete, cara a cara, ele não impressionava. E sua pregação era o quê? Desprezível. É fácil escutar isso? Imagine você um pregador do evangelho, fundador da igreja, ensinador, apóstolo, homem de Deus, que faz o seu trabalho com honestidade, seriedade, verdade, e de repente alguém diz, pessoalmente você não impressiona, não. Sua palavra, desprezível. Olha o termo, irmãos. Desprezível. Isso é muito forte. Para um homem de Deus, é muito forte. Mas era o que eles alegavam, eles diziam isso. Porque eles não respeitavam a figura de Paulo. Eles não respeitavam a liderança de Paulo. Eles não representavam a apostolicidade de Paulo. Eles falavam com Paulo como quem fala com um animal. Vocês estão me entendendo, irmãos? Isso é muito preocupante, tá? A igreja tem que saber respeitar as lideranças que Deus colocou sobre ela, mesmo que essas lideranças tenham suas falhas, porque terão. Tem e terão. Mas a gente precisa saber lidar com as pessoas, saber tratar bem. Essa palavra desprezível, o discurso, não dou a mínima porque não impressiona, isso é desrespeitoso. No mínimo, a gente tem que aprender a respeitar as pessoas, sobretudo aquelas que nos presidem. Porque com todas as falhas que, como eu disse, essas lideranças têm e continuarão a ter, são as lideranças que, se são sérias, foi Deus quem estabeleceu, foi Deus quem deu. Tem que ter respeito na forma de falar, irmãos. Tem que ter habilidade de tratar bem as lideranças. Os irmãos estão entendendo? Não estou falando porque nós não tenhamos essa habilidade aqui dentro, tá? É como eu disse na escola dominical domingo, eu estou passando um ensino, não é para que nós colhamos, mas é porque depois de nós vem muitos pastores para essa igreja. E eles vão colher isso, continuar colhendo, né? Porque nós colhemos o respeito, graças a Deus. E eles vão continuar colhendo esse respeito. Tem irmãos na igreja que tratam... Eu digo a partir aqui da congregação, tem irmãos que nos tratam com tanto respeito e carinho, não sei o Wilson o que ele pode dizer a respeito disso, mas que chega a constranger. É tanto respeito no falar, na forma de se dirigir, na forma de abordar, na forma de conversar, que a gente fica constrangido no sentido de que não mereço tanto respeito. Mas essa pessoa terá a sua recompensa, essas pessoas, né? Esses irmãos terão essa recompensa por essa forma de saber lidar com a liderança. Seja ela jovem, seja ela não jovem. Irmãos, toda liderança que Deus coloca na igreja merece respeito pelo trabalho que está fazendo. Você não chega lá no presidente da República, como alguns fazem hoje, né? E chamam ele de cara. Ô, cara!
O que está acontecendo? Vocês estão vendo nos jornais aí. Chamam o presidente de cara, de você, né? Ele é presidente da República, ele tem um pronome de tratamento com o qual a gente se dirige a ele. Vocês estão me entendendo? Bem ou mal, fazendo o que você concorda ou não, ele é o presidente da República e está nessa função. E qualquer autoridade que está na posição de autoridade merece, no mínimo, respeito na forma de você lidar com ele, falar com ele ou ela, de tratar. Isso não havia na igreja de Corinto, por parte de alguns. Alguns. A maioria respeitava Paulo de forma elogiável, mas tinha alguns, sempre tem a meia dúzia, né, que não tratavam Paulo com devido respeito por causa da posição rebelde em que eles estavam. Nós temos que tomar muito cuidado, tá, queridos? Todos os líderes que Deus mandar para essa congregação, respeite-os. Muito. Porque eles são responsáveis por você. Queira você ou não. São responsáveis. E é tão difícil você trabalhar numa igreja onde você não é respeitado corretamente. É muito difícil. Isso torna o trabalho do pastor um trabalho muito mais pesado, difícil, exaustivo. Então eu recomendo aos irmãos, me valendo até do texto, que continuem com esse respeito para com as lideranças. Os que virão, ensine eles também a manterem esse respeito. Porque a honra de Deus sobre quem respeita. A honra de Deus sobre quem honra. Vocês estão entendendo? A honra de Deus sobre quem honra. Mas há o contrário também sobre quem, infelizmente, não honra. Aqueles falsos apóstolos não estavam honrando. Eles seriam devidamente punidos por Deus. Então, que nós aqui, que somos todos ovelhas, possamos sempre respeitar aqueles que Deus coloca sobre nós para nos presidir. Honrá-los. Honrá-los na presença. Honrá-los na ausência. Honrá-los em todo o tempo. Porque nós colheremos as bênçãos disso. Pode falar, Gerson. E a gente já vai estar encerrando com o versículo 11 aqui, o comentário. Exatamente. É que às vezes eles esperavam pessoalmente um Paulo carrancudo, duro, né? Forte, falava autoridade. Falava grosso, que saía, sabe, ali nas cabeças com o povo. E Paulo optava por não ser dessa forma pessoalmente. Ele procurava dosar, irmãos, equilibrar a força. Vocês estão me entendendo? Eu imagino que ele tenha pensado assim, já que por cartas eu descasco esse povo, como diz no interior, eu não vou continuar descascando esse povo pessoalmente, porque aí é demais. Aí eu vou matá-los. Ele chegava em humildade. E nas cartas ele escrevia duramente, mas pessoalmente ele temperava a situação sendo mais flexível, mais manso, mais brando. Entenderam essa técnica de Paulo? Agora, ele está mostrando que ele está disposto a ser o mesmo das cartas pessoalmente. É isso que ele está dizendo. Se vocês querem esse Paulo rigoroso nas cartas diante de vocês, vocês vão ter. O que ele queria era evitar esse momento desnecessário, né? Esse tipo de abordagem desnecessária. E no versículo 11, como nós lemos, Paulo demonstrou aos falsos apóstolos estar disposto a ser pessoalmente o que ele era por cartas. Ou seja, ele estava disposto a ser duro e severo, usando sua autoridade para assim combatê-los, tá? Confrontá-los. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém. Semana que vem os irmãos me ajudem a me situar, tá? Do versículo 12 em diante, e também o capítulo de número 11. Em nome de Jesus, nós vamos cumprir também o capítulo de número 11.